Mas tinha esse lance de falar em língua, assim. Então. Sempre teve, a horas, algumas vezes mais, outras vezes menos. Mas não tinha essa... A Igreja Católica perseguiu muito todos os dons espirituais durante muitos anos, porque aí, já no fim do primeiro, entrada do segundo século, surgiram movimentos pentecostais carismáticos na igreja primitiva, que começaram a dizer, esse mesmo pessoal aqui, são esses movimentos que eu denunciei hoje aqui, com a boca de Paulo, Sei. em Colossenses, pretextando visões, Sei. essa coisa toda, relativizando a palavra e criando novas revelações. Claro. Surgiu um movimento chamado Movimento dos Montanistas, que era de um cara chamado Montano, um adventista, que começou a dizer, eu estou tendo visões da data da volta de Jesus. Nó. Aí alguém falava em línguas, outros interpretavam, profetizavam, ficou aquela salada louca. O próprio Evangelho diz, não faça isso. Jesus disse, ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Isso é heresia fazer tal coisa. Mas nas novas revelações o cara acha que até o que Jesus disse está relativizado diante da importância narcisística que ele dá a Deus. Jesus disse que o filho não sabia, mas esse cara diz que sabe. O dia, a hora e a data. Aí foi uma catástrofe. E dali em diante começaram as perseguições a todos os movimentos de natureza carismático pentecostal pela Igreja Católica. Mas ainda assim muita gente experimentava na intimidade a plenitude dessas coisas todas. Claro. Quando nós chegamos ao protestantismo, já no século XVI da nossa era, o protestantismo, tanto luterano quanto calvinista, eram muito racionais. O calvinismo está muito mais racional. O luterano tinha mais emotividade. Então se diz que Lutero falava em outras línguas, que Lutero provava dons espirituais. Mas em Calvino você vê essas coisas sendo tratadas como se tivessem cessado nos dias dos apóstolos. Por quê? Por causa do trauma de Montano. Só. Porque não cessou não, e jamais se disse que cessaria. Aí eles perverteram a interpretação de 1 Coríntios 13, que diz que quando vier o que é perfeito, tudo cessará, ciência, sabedoria e o falar em outras línguas cessarão. Mas eles disseram que o que era perfeito era a Bíblia, era o fechamento do cânon sagrado. Olha só que maluquice. Ao invés de o que é perfeito, em 1 Coríntios 13, é a perfeição do amor de Deus em nós. Somos nós sendo aperfeiçoados no amor de Cristo, até chegarmos na estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Claro. Numa arbitrariedade danada, fizeram o que 1 Coríntios 13 designa como que sendo o que é perfeito, que quando vier o que é em parte será aniquilado, é quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar. Porque a gente vai entrar na realidade absoluta do que é, e não mais usando mídias passageiras que estão determinadas a terminar um dia, quando eu mergulhar de cabeça no amor eterno de Deus. Fizeram essa designação de perfeito, que é óbvia para você compreender, para qualquer pessoa lendo a Bíblia, tornar-se o cânon sagrado. Olha que arbitrariedade. E com base nisso disseram, depois que o Apocalipse foi escrito, cessaram-se os dons espirituais e qualquer outra coisa. Com medo da relativização da palavra, eles cessaram o trabalho do Espírito Santo. Ao invés de darem o dízimo do endro e do cominho e também praticarem os preceitos mais importantes da lei, que são o amor, a justiça e a misericórdia, eles jogaram fora certas coisas para preservarem algumas. Nunca ficam com a coisa toda. Aí esse movimento protestante foi ficando hermético, gelado, fechado, grego, teológico, extremamente presunçoso na sua mania de poder, foi virando católico. Seus pastores foram virando clérigos. Ela, como eu tenho dito várias vezes e digo no meu livro Sem Barganhas com Deus, o protestantismo acabou se tornando um catolicismo que fez dieta, que fez operação do estômago, que ficou mais magrinho. Botou santo fora, botou um monte de coisa e tal, mas manteve o eixo do catolicismo, da hermenêutica grega, de tudo que o catolicismo tinha. Só fez uma dieta e ficou mais magro. Entendi. Mas um magro enervado, chato, cético, hermético, sabe? Desamorado.
Um magro que não inspira tesão. Um magro desapaixonado. Um magro que você olha, só tem osso no bicho. Aí isso foi gerando um estado de mornidão na Europa protestante e na América protestante, e surgiram os movimentos de avivamento. 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 Já tinha tido o movimento puritano, mas era muito legalista pra caramba, era de rigor ascéticos desse tipo de escritos aqui por Paulo em Colossenses. Aí surgiram os avivalistas. O avivalista era um chamado à santidade, no início, a vida santa com Deus. Há vários aí, Jonathan Edwards, Finney, Whitefield, John Wesley, na Inglaterra. Houve um monte de avivalistas. Mais recentemente, nos Estados Unidos, há um século e pouco atrás, Moody, um evangelista avivalista. Mas ainda não eram caracteristicamente pentecostais. Eles chamavam para as ondas de quebrantamento. Sei. Aí depois desse movimento surgiram os movimentos de renovação espiritual. Foi nesses movimentos de renovação que primeiro surgiu o pentecostalismo. Eram movimentos carismáticos com ênfase naquilo que aconteceu no Pentecoste. Daí o nome dessa igreja pentecostal. O que aconteceu no Pentecoste? Eles desceram línguas de fogo sobre a cabeça deles e eles falaram pela primeira vez em outras línguas. Daí o nome do movimento, essa igreja pentecostal. Porque do evangelho ela escolheu aquele pedacinho para viver em função daquele pedacinho. Então por isso eu digo que um cara que se diz eu sou pentecostal, ele está dizendo que tem uma parte enorme do evangelho que ele não está levando a sério. Porque ele vive da sistematização daquela doutrina. Aquilo virou a chave hermenêutica para ele entender o resto. Jesus não é o centro da compreensão dele, nem o evangelho. Quem é pentecostal não tem Jesus como chave hermenêutica, nem tem o evangelho como centro interpretativo de todas as coisas. O centro interpretativo passa a ser o milagre, a sobrenaturalidade e a nova revelação. Aí essa coisa só cresceu, 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 cresceu. Tomou o mundo. É um fenômeno mundial. No Brasil, por exemplo, já herança americana, nos Estados Unidos foi onde surgiu o neopentecostalismo, primeiro com feições carismáticas, mais brandas do que a do pentecostalismo, mais light, mais leves. Depois esse movimento foi se afastando cada vez mais da palavra e caindo nas novas revelações, virou uma espécie de nova era evangélica, até que a gente chegou ao neopentecostalismo, que já é fruto da doutrina do Kenneth Reagan. Por isso que eu brinco aqui com Kenneth Reagan, destruidor da igreja. Já é fruto desse Kenneth Reagan no início lá do século XX, nos Estados Unidos. E a principal discípula dele foi a Kathryn Kuhlman, que começou a pregar a tal da fé rema, que seria um poder de falar com autoridade em nome de Jesus, decretar, determinar, imaginar e decidir que será conforme a imaginação, e assim será, dando ordens a Deus, aos anjos e à existência. É daí que nasce esse movimento que hoje tem esses contornos de universal, de não sei o quê, mas nasceram dessa história. Kenneth Reagan é o pai disso. Kathryn Kuhlman foi a vendedora dessa história, que foi ganhando aplicativos culturais em cada país. Na Nigéria eles matam crianças bruxas. São os mesmos caras daqui, só que lá tem um aplicativo diferente. Aqui é essa enganação de dinheiro, porque brasileiro é um Zé Carioca. Então vamos tirar onda. Somos malandros da Lapa. Nosso pentecostalismo é da Lapa. É malandro, é sacana, é safado. E aí eu não preciso explicar mais nada. Quem tem olhos para ver, veja o que aconteceu. Caio, e nesse meio tempo a igreja católica correndo ali nas suas procissões, fazendo suas coisinhas, esse pau cantando aqui do lado de cá e o evangelho parado. Só não está parado no coração de quem crê, porque esses não desistem nunca. Mas esse evangelho, esse evangelho que você acabou de dizer agora, ele ficou existindo mesmo no O único evangelho? O evangelho verdadeiro. Deus nunca ficou, nem Deus jamais ficará sem testemunha na terra. Nunca ficou, nem ficará. Mas tinha gente que cria Sempre nesse teve. evangelho bacana. Teve gente.
E não rompia com esse pentecostal aí, com esse pessoal? Sempre teve gente que rompeu com a Igreja Católica, teve gente que rompeu com o protestantismo, teve gente que rompeu com o pentecostalismo, teve gente que rompeu com os evangélicos. Sempre teve gente, por não suportar mais. Porque não é de 20 anos pra cá que o negócio começou a ficar bagaceira, não? Não, ficou assim insuportável de 20 anos pra cá. Tá. Mas eu já me converti chocado. Já tava Já bagaceiro? era um esforço cotidiano, meu irmão, para conviver com aquela maluquice. Entendi. Só que ainda era uma maluquice praticada muitas vezes por gente sincera. De uns anos para cá, de 20, 25 anos para cá, a maluquice passou a ser toda praticada com consciência de insinceridade. Antes você pelo menos desculpava, dizia, são os ignorantes. O cara tava enganado. Mas agora você sabe que não tá. O cara chega para você e diz, Caio, você tá certo. Mas pro meu negócio, o que você prega não dá certo. Aí ele sabe também. Não dá certo, eu tô afim disso. Quantos já me disseram? Já revelei até o nome de alguns deles por aí. Tá me pior, disseram na cara, isso é lata. pior, cara, muito pior. do que eu engano. Na confra do capiroto.